alunos! Vamos em mais um tema da filosofia desse PET 3, Plano de Ensino Tutorado, segundo ano. A semana 3 traz aí um tema importantíssimo para a gente ampliar o nosso conhecimento, nosso leque de visão dentro da filosofia. É um tema moderno, moderno no sentido da filosofia moderna, do contexto ali da modernidade. Tem então como temática aí objetividade e verdade, e o tema que é o empirismo. Sempre quando a gente fala de empirismo, que aparece muito aí quem prepara para o Enem, essa palavra empirismo vem de empiria. Empiria quer dizer experiência. A experiência que nós fazemos do conhecimento, como é que o conhecimento vem, entra na nossa cabeça, né? Como é que nós temos o contato com o verdadeiro conhecimento, os sentidos. Nós temos os nossos 5 sentidos aí no nosso corpo, que seria como 5 sensores, né? Que identifica as coisas. Eu estou vendo aquela mesa ali. Primeiro que é o sentido da mesa, da linguagem. A linguagem é muito importante também, que padroniza, né? Então eu estou sentindo o cheiro dela, eu toco nela. Então, todos os sentidos da visão, da audição, quando eu bato nela, a gente vai adquirindo, como se nós fôssemos um HD aí, que a gente vai guardando, né? Vai tendo essas impressões. Então, os tipos de conhecimento para a gente desenvolver aí a nossa racionalidade científica. Nós temos as duas principais correntes, né? Que depois vai ter uma terceira que vai fazer uma síntese dela. Então, nós temos o empirismo e o racionalismo. E aqui nós estamos tratando do racionalismo. E que depois Immanuel Kant, lá no século XVIII, vai fazer o criticismo. Então, nós temos aí diversos filósofos que seguem essa linha de pensamento do empirismo, que as sensações é muito importante, e vem lá se a gente for fazer uma retrospectiva, de pensar qual o filósofo que vai ser referência também na antiguidade, é Aristóteles, para o empirismo. E o racionalismo nós temos o Platão. Então aqui no empirismo, ele é muito importante nessa perspectiva de refletir sobre a verdade, né? O que é a verdade, como que eu adquiro o conhecimento, como que ele se dá. Nós temos diversos filósofos para isso, John Locke, David Hume, Francis Bacon, George Berkeley. Aqui nós vamos citar dois principais, que é o John Locke, que é britânico, David Hume, que é escocês. Cada um deles tem uma visão diferente para completar. Então, no empirismo, o nosso conhecimento, então, ele é obtido através das nossas experiências práticas e sensíveis. É interessante que quando tem determinado curso, determinado conhecimento que a gente precisa praticar. Quando eu falo, eu aprendo mais na prática. Aí outros vão falar, eu gosto de mais racionalizar. Porque tem tema que realmente, tem vezes que envolve mais um, ou mais o outro, ou os dois de forma igual. Eu sempre vejo, eu tenho uma visão de que sempre os dois estão aí interligados. Razão e os sentidos são muito importantes para a nossa experiência. Mas isso a gente não pode pensar numa visão posterior. Na época, então, para se montar os métodos científicos, certas correntes baseou numa e uma forma mais para conhecer a verdade, que é o empirismo, e outros no racionalismo. Então, no empirismo, John Locke ele tem uma obra muito importante, que é um ensaio sobre o entendimento humano. Então, o que nos diferencia dos animais é o conhecimento. E para ele tem sempre aparece no Enem essa visão aí de John Locke, né? Que nosso conhecimento, a nossa mente é como uma tábula rasa, ou uma folha de papel em branco, como se fosse uma tábua, é algo assim que está tudo em branco, quando a gente nasce. Então nós não temos conhecimentos inatos. Essa palavra inato é muito importante, que é conhecimento que nasce conosco, aquilo que é inatismo, que já nasceu com a gente. E para os empiristas, nosso conhecimento se adquire na vida. Então, Locke ele vai propor que
as ideias elas vêm das percepções externas para o nosso conhecimento. Então tem uma velha frase aqui que não está no PET, mas eu coloquei aqui, que vira e mexe aparece também aí, nos enunciados de provas como o Enem. Não existe nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Ou seja, nada na nossa mente existe. O que você pensa sobre uma árvore é porque você foi experimentando durante a vida. Você viu em desenho, viu aí na televisão, viu ali pessoalmente, teve uma experiência sensível. Se ela existe na sua mente, para o empirista, aqui John Locke ele dá esse enfoque, só está na sua mente porque você fez a experiência pelos sentidos. E ele vai distinguir dois tipos de ideias, que isso daí é muito interessante, que são as ideias que são chamadas a partir da... são as ideias primárias, né? Que o indivíduo ele adquire através dessas qualidades primárias, que você vê algo e é aquilo que você está vendo. Os objetos são reais. Então, tem ali. E tem as ideias secundárias. Aquilo já é um pouco mais complexo. Junta uma coisa com a outra, né? Então, quando você vê algo assim, uma madeira, então você está vendo ali, ó, uma madeira, ela tem um sentido, apesar que toda linguagem também ela pode ter, se envolver nessa complexidade, mas tem coisa que é muito real. Uma madeira, tá ali, é uma ideia primária. Agora uma madeira azul, uma madeira branca, aí você já começa a falar, mas o que, que é o branco, o que, que é o azul? É, a pessoa gosta, a pessoa não gosta, o que, que é o gosto? Então tem ideias que são perceptíveis aos nossos olhos. E tem outras que já exigem uma complexidade. Exige aí um pouco a racionalidade. Então os sentidos eles trazem para nós ideias primárias e quando se dá nas ideias secundárias, na nossa experiência, quando a gente vê algo e começa a pensar, então você está fazendo essa reflexão interna. Mas para fazer essa reflexão interna, você precisa então ter primeiramente a experiência de algo. Então isso daí é muito importante na filosofia empirista de John Locke. O David Hume, que tem aquele sentido muito importante do que está na linha do ceticismo, né? Ele é considerado dos céticos da história da filosofia. O que é uma pessoa cética? Que duvida de todo conhecimento, mas ele tem essa... ele é muito empirista nesse sentido e muito forte essa questão da ciência. Então, a filosofia dele é muito importante, foi importante para a ciência nesse contexto da época e depois para construir os diversos métodos científicos que nós vamos ter posterior. Então, para ele, tem muita coisa que a gente vive por hábito, né? Então ele fez a ciência ter que realmente ter um método de observação muito grande e ter teorias que realmente explicassem as coisas. Por exemplo, eu dizer que o Sol, amanhã, vamos dizer que todo dia o Sol nasce às 6 horas. Aí eu vou dizer, amanhã será que o Sol vai nascer? Aí alguém vai dizer, mas claro, mas qual que é a explicação científica para dizer que o Sol vai nascer amanhã? Então não basta só eu dizer, mas todo dia ele nasce às 6 da manhã. Olha, mas isso é um hábito, é um costume apenas. Tem que ter uma explicação mais certeira nesse sentido, mais objetiva, mais científica. Então ele faz uma limpa, né? Para a gente associar as ideias, as impressões, elas têm que ser mais científicas. Isso foi muito importante para a ciência. Ele tem uma obra muito importante que é chamado O Tratado da Natureza Humana, distinguindo aí a imaginação das coisas que são reais mesmo, e para ele vai pontuar essa questão do princípio da causalidade, que é muito importante. Uma coisa gera a outra, causa e efeito. Então, se o Sol nasce amanhã, às 6 da manhã,
É porque tem uma explicação de para ter esse efeito do Sol nascer, teve uma causa. Então ele levou muito isso daí a ajudar a ciência a perceber quais que são as causas para se chegar ao efeito, é o chamado princípio da causalidade. É muito importante para a gente não ter essas ideias imaginativas, né? Então uma coisa necessita da outra. Então o Sol, para ele nascer, ele tem os seus gases, toda a rotatória, né, em volta da Terra, ou no caso a Terra que está girando em volta do Sol. Então o Sol tem toda a teoria do heliocentrismo. Então isso daí foi importante para a ciência. Então ele fez essa distinção de coisas que a gente fica imaginando, né? Não, amanhã o Sol nasce porque todo dia eu vejo ele nascer. Mas isso daí não é uma explicação de causa para dizer que o Sol vai nascer. Só porque você acredita, então, e que você teve a experiência todo dia. E a gente é muito disso. Nossas ideias é sempre baseada em experiência de hábito. E ele faz essa distinção. Uma coisa é você ter o costume, o hábito. E se a coisa for diferente, se um dia mudar, então você tem que ter uma explicação mais científica, mais necessária, de causalidade mesmo. Então, David Hume foi muito importante e todos os filósofos ali modernos têm uma contribuição, os empiristas, filósofos empiristas têm uma contribuição muito grande para o desenvolvimento da ciência. Os filósofos empiristas foram influenciados pelo desenvolvimento das ciências naturais do século XVII e início do século XVIII, responsável por fundar a ciência moderna. Então, as ciências naturais, o estudo da natureza, que sempre baseia em observação, na experimentação, é de grande importância para o desenvolvimento da nossa ciência moderna. E os empiristas criaram todas essas bases aí filosóficas para contribuir mais com a ciência. Até há pouca distinção nessa época, a filosofia ela está muito parceira da ciência, que até as duas se confundem em alguns momentos, né? Então, tanto os racionalistas quanto os empiristas, que nós vimos nessa semana sobre os empiristas, investigam a fonte e a origem do conhecimento, com o objetivo de encontrar princípios, fundamentos seguros nos quais eles pudessem sustentar o que possibilitaria o conhecimento científico, isso tudo sem deixar de lado a problemática existente entre a experiência sensível e o conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, ele tem essa base aí, todo o conhecimento, os métodos que foram acontecendo durante a modernidade, teve a base de pensamentos filosóficos empiristas e racionalistas. Então, nós vimos aí dois grandes filósofos empiristas, foi a reflexão dessa semana. As atividades dizem respeito a isso. Aqui nós temos um texto de John Locke, qual que é a corrente filosófica nesse pequeno trecho e justificar sobre a dúvida, a importância da dúvida no filosofar, na ciência, e o René Descartes, que pensamento, que linha filosófica que ele é considerado, e são as atividades, uma aberta e duas objetivas da semana. Então é bom para quem principalmente está preparando para o Enem. Nós temos a segunda parte do vídeo aí, que tem um vídeo para você que está preparando para o Enem ampliar aí o seu conhecimento, suas estratégias, suas ideias nesse sentido. E estudar bem a fundo, poder ler o texto com, com atenção, e outros textos que vídeos possam ser nessa temática do empirismo, da filosofia moderna, porque ela sempre aparece em questões de filosofia, em outras questões que envolvam as ciências naturais, e principalmente na redação sempre você vai poder ter argumentos para dissertar qualquer tema aí. Bons estudos, boa leitura, fique com a nossa segunda parte do vídeo, façam as atividades e até a nossa próxima aula. Nesta parte do vídeo, que sempre colocamos para quem está se projetando na vida, preparando aí para o Enem, logo já estamos chegando ao próximo
tempo do Enem para fazer, é preciso sempre nos preparar com técnicas e estratégias. Então, as questões de filosofia que aparecem no Enem, direta e indiretamente, envolvido em outras questões, porque com filosofia a gente aprende muito a interpretar, e principalmente quem estuda afinco aí a filosofia está bem preparado também para as dissertações, as redações, porque aí terá argumento aí para qualquer tipo de assunto que aparecer tema. Então, né, nesta semana, nesse vídeo, nós vamos ver uma questão de 2019, muito importante, que vira e mexe sempre aparece, que é as questões de teoria política, porque a política nasce da filosofia, essa política nós conhecemos no mundo ocidental, e nessa questão de 2019 trata sobre o filósofo Maquiavel, que muitos dizem aquele que abriu, rompeu com a visão antiga de política e abre uma nova visão, a visão moderna da teoria política. Aqui nós temos um trecho na questão, tem um trecho, essa questão é só composta do trecho de um livro da, da, da Aranha, que é uma autora aí muito conhecida. Então ela fala, comenta sobre a visão de Maquiavel e depois nós temos o enunciado e as questões. Então não tem figura, não tem charge, não tem tirinha. As questões de filosofia costumam sempre ser diretas. E vamos lá para o texto. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Então aqui ele faz um rompimento com a questão ética. Ética e política muitas vezes não está relacionada, é um novo modo de enxergar aí a política. Nós vamos ver isso com as questões agora. Então a questão de dizer a verdade ou não para uma pessoa singular, uma única pessoa individual, isso tem consequências ali só para aquela pessoa. Então, determinados fins que são atingidos por um governante, e em determinado momento, se é para o bem comum, ele pode mentir. É um rompimento, então, com a ética. Nós vamos ver o porquê disso. Então, a visão de Maquiavel é bem realista. Então, a gente vai ver o porquê desse bem comum, né? Desse rompimento. Então, aí traz essa visão, esse rompimento com a ética. No enunciado, então, o texto aponta para uma inovação. Qual que é essa inovação? Que existe uma distinção. Então, eu já apontei, né? Então, nós temos várias alternativas que contrapõem elementos, temas que são para um governante, a distinção entre eles. Mas antes de responder e ver as alternativas, vamos ver aqui a inovação que Maquiavel traz na política é a coexistência de duas morais. Uma é a individual, a qual todo homem comum estaria submetido e seria parte da socialização e da experiência cristã, e a outra é a política, que seria própria daqueles que têm sob a sua tutela o controle de um Estado. Então, ele rompe aí e faz uma divisão entre duas morais. Por quê? Porque até ali o contexto em que ele vive, né, até esse início da modernidade, nós temos aí, durante toda a filosofia antiga, que se baseia em Aristóteles e Platão, que a ética é importantíssima na condução de um povo, na governança. E depois, durante toda a Idade Média, com uma forte influência da igreja, nós temos aí que as questões éticas, morais, elas influenciam.
Então esse rompimento se dá na modernidade, porque aquele que governa, ele tem para justificar, por isso que vem aquela ela fala, os fins justificam os meios, que não é uma frase muitas vezes direcionada para Maquiavel, mas ele não disse isso. Mas a questão da filosofia nesse entender aqui é aquilo que aí tem que entender todo o conjunto da obra, né? A pessoa, ela, o governante, o príncipe, ele pode fazer qualquer coisa para justificar os fins, que é o fim o quê? Aí o fim não é para o bem dele só, é para o bem comum. Aí que está a distinção importante, porque muita gente faz qualquer coisa para benefício de si. Não, o governante é aquele que está sempre governando uma nação, um Estado. Então, o Estado é importante. Então, para Maquiavel, ao governante era permitido romper com a moral individual, o que era proibido a todos os demais. Então, só o governante pode romper com essa moral para o bem comum. Se com isso ele realizasse os objetivos da moral política, ou seja, maximizar a prosperidade e garantir a felicidade geral dos seus governados, de modo que ao governante era permitido matar, roubar, mentir ou o que quer que fosse, desde que com essa ação um bem maior fosse conquistado. É claro que depois vão vir outros filósofos que vão completar isso, porque essa questão, qual que é o bem maior? De repente, um governante pode justificar para um determinado grupo apenas, né? Isso fica um pouco ainda subjetivo. Mas a questão aqui, que é uma inovação política de Maquiavel, é esse rompimento com a moral, com a, com a, com a ética, né? Então, aqui o governante ele tem uma ética própria dele, e as pessoas individuais teriam uma outra ética. Então, logo nisso, já consegue identificar qual que é a resposta certa, né? A letra A. Porque a letra A fala de idealidade e efetividade da moral. Então, são duas coisas distintas na inovação política dele. Uma coisa é o ideal moral, e esse é para o indivíduo. E a efetividade da moralidade mesmo. Então, isso é própria só do indivíduo. Então, há uma distinção aí, porque a efetividade dessa moral se dá pelo governante, que ele vai fazer aquilo que é propício para um bem comum. A moral ali está no bem comum de todos, independente do que ele vai ter que fazer para atingir essa moral. Então não fala de liberdade, nulidade, não é para anular a liberdade de ninguém, nem preservar ao mesmo tempo. Não está direcionando na relação da liberdade. Não faz distinção que é ilegal e que é legal do governante, porque tudo para o governante é legal, desde que tenha esse fim, que é o bem comum, porque certas decisões que ele vai tomar sempre vai ser para o bem comum. Então não estipula isso é próprio ou isso não é próprio. Verificabilidade e possibilidade da verdade, não também, porque o governante ele pode mentir, se é para o bem comum. Objetividade e subjetividade do conhecimento, aqui não está relacionada a conhecimento. Conhecimento é teoria do conhecimento, é epistemologia, outra área da filosofia, que nós estamos tratando diretamente com a questão da teoria política, da filosofia política. Então, Maquiavel propõe como inovação na análise da política uma análise realista das dinâmicas dessa esfera. Então, para ele, a gente tem que ver o que é a realidade mesmo. Então, ele rompe com esses idealismos que vêm desde os tempos antigos, das teorias de Platão e Aristóteles, mesmo que Aristóteles dizia que era realista em vista de Platão, mas depois se tornou muito ideal a sua forma de pensar que a ética e a política têm que caminhar juntas. E Maquiavel rompe com isso. Assim, seu pensamento é crítico ao idealismo do pensamento político que vigora até então, o que vigorava até então, o pensamento de Platão e de Aristóteles, baseado nas teorias clássicas, né? Teoria clássica são os filósofos clássicos. E aborda a moral do príncipe por uma perspectiva pragmática, por uma perspectiva de
de busca de soluções práticas ali para o bem comum. Então, a moral do príncipe é uma moral que ele deve buscar sempre o bem comum, não para o bem próprio. E as ações dele, independe do que for, ele pode fazer o que quer, desde que essa perspectiva pragmática seja para o benefício de toda a nação. Então é uma questão interessantíssima que vira e mexe, aparece de diversas formas e dependendo do tema da redação também ajuda você a ter essa visão aí diferente da teoria política agora moderna, né? Em que a ética e a política se rompem. Agora o príncipe é aquele que ele, ele governa a favor de todos. Essa é a política moral dele, que governa independe da ação do que ele vai ter que fazer, desde que seja para benefício de todos. Então, bons estudos, boa preparação para o Enem e até a nossa próxima aula.